bom dia, queridos amigos e ouvintes da Rádio Mundial. Eu sou o Thiago Rodrigues Alves, a gente está começando mais um programa Heptaques, Autoconhecimento e Bem-Estar. Rádio Mundial 95,7 FM, quinta-feira, manhãzinha cedo, dá aquela bocejada, espreguiça e vamos que vamos, porque a gente vai começar mais uma viagem de autoconhecimento incrível aqui. Antes de apresentar meus amigos, irmãos e convidados, eu queria divulgar algumas coisas. Eu queria convidar todo mundo a conhecer o site do Heptaques, heptaques.com. Lá vocês vão conseguir entender um pouquinho mais sobre o que é o projeto, ter mais profundidade em alguns assuntos, conhecer um pouco mais sobre que catos é esse que a gente conversa aqui, metodologia, de onde veio, para onde vai, mais ou menos isso, tá? heptaques.com. Queria convidar vocês também a curtirem nossa página no Facebook, facebook.com/heptaques. Por lá a gente centraliza todas as informações dos nossos eventos, vídeos que são captados aqui dos nossos programas de rádio, para que todo mundo consiga estar dentro do padrão do Heptaques, conhecer tudo, estar por dentro de tudo que está acontecendo e tal. E eu tenho recebido muitos e-mails perguntando sobre o curso. O curso tem data para ser lançada, não o dia ainda, mas ele vai ser lançado em março do ano que vem, porque eu resolvi mudar tudo. Eu tenho esse problema, esses caras que estão comigo aqui conhecem isso muito bem. Perfeccionismo do teu lado virgem. Eu fui ver várias plataformas de ensino à distância e todas elas tinham uns entraves e eu não conseguia fazer do jeito que eu queria, porque existem algumas práticas que são importantes que sejam feitas respeitando um intervalo entre uma e outra, e eu não conseguia travar o conteúdo até que as pessoas tivessem feito as práticas. Então eu falei, vou fazer uma plataforma do zero, eu consegui achar uns parceiros que toparam essa loucura comigo, e eu tô desenvolvendo isso. Então a gente vai ter o lançamento do curso do Heptaques que se chama Almonauta, é um astronauta da alma, Almonauta, vai ser lançado em março. Ainda não sei o dia, mas assim que eu souber, eu vou contar para vocês. Então, se você tem interesse no curso, que vai ser muito mais barato do que todos esses cursos de mindfulness, de meditação que estão no mercado, manda um e-mail para mim, oi@heptaques.com, e eu te mando todos os detalhes do que eu já tenho de informação, que não é muita coisa, mas que logo você vai ser inserido numa lista preferencial e vai poder comprar o curso com desconto e tal, tá bom? Bom, gente, hoje aqui no programa do Heptaques eu tô com meus irmãos, meus amados irmãos, meus irmãos de jornada, de caminhada, Ademir Serafim Júnior, João Paulo Miranda, eles fazem o Núcleo 137 comigo. E eu fiz questão de trazê-los pra gente bater um papo aqui nesse programa, porque eu acho que o assunto pede uma profundidade multiplataformas, né? E cada um de nós tem uma visão complementar, diferente, com algumas congruências sobre o que a gente vai conversar. E o tema do programa de hoje ele é muito profundo e ele impacta diretamente vários aspectos da nossa vida. A gente vai conversar hoje sobre a fábrica de mitos. A nossa sociedade hoje, de fato, se transformou em uma fábrica de mitos. O que isso acarreta a nossa vida? O que isso traz da nossa vida? E quem vai tocar esse programa é o Ademir. O Ademir vai conduzir o Heptaques hoje e ele vai entrevistar ele mesmo. Ele vai se entrevistar, ele vai entrevistar o João e ele vai entrevistar a mim. E a gente vai conversar e vocês falem o que vocês quiserem. Eu sou convidado, pô. Não, vocês que mandam aí, velho. É uma honra ter vocês aqui. Obrigado por terem topado. Tá? A honra é nossa, né, Ademir? Totalmente obrigado pelo nossa. convite. É um prazer, é uma honra, é uma satisfação. É uma delícia. Não tem nem palavras. Só até uma rápida brincadeira. O que o Thiago comentou sobre o curso. Por um lado está demorando, por outro, fiquem felizes com isso. Eu tenho certeza que o primeiro curso que ele montou já estava fantástico. Mas conhecendo o Thiago, ele está desmontando o fantástico e está fazendo um fantástico uma oitava acima. Ele deve desmontar mais umas 4 vezes isso até lançar. Quem vai ganhar são vocês. Eu aprendi com esses caras aqui. Esses caras são casca demais, velho. Vamos lá, então. Bora. Obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. De puxar isso. Foi até interessante que quando você estava introduzindo o tema, me veio um negócio na cabeça. Que eu acho que vai ser a frase que vai nortear esse tema que você propôs. Nós criamos mitos para ilustrar a sociedade, a cultura em que nós estamos alocados. Vamos substituir essa frase por nós criamos limitações.
Matou. Vamos terminar o programa aqui. Obrigado. Joseph Campbell, se eu não me engano, ele fala que nós costumamos chamar de mitos a religião dos outros. Que é aquilo que a gente sensacional. A gente não acredita, Nunca, né? não lembrava disso, hein? É aquela coisinha Lembro nem deles se eu já ali, tinha ouvido isso. É a crendice dele, é a viagem dele, é a maionese dele. Só que, pô, é porque não é o meu. E hoje eu vi num programa na rádio, ainda um programa de comédia, até o pessoal tava comentando assim, puxa, aquela coisa que eu penso, será que vai acontecer? Aquela coisa, na ideia de quem pensa positividade atrai positividade, aquelas coisas de autoajuda, mas totalmente foco materialista. Então, por que nós não podemos pensar que os mitos são outras formas de preconceitos que nós criamos para dentro de nós? Perfeito. O que você acha? Tô pensando aqui. Olha, Eu concordo. Eu tô pensando em outras coisas também, daqui a pouco eu falo. caras, eu não sei, veio isso aqui na minha cabeça e até o Heptax é um projeto que ele se propõe a conversar dessas coisas extremamente profundas, sem falar termos difíceis, né? Sem trazer essa parte mais burocrática da espiritualidade. Mas como a gente está quebrando um pouco o protocolo hoje, eu acho que é legal trazer algumas coisas. Você falou umas coisas, eu ia falar uma coisa, mudou tudo, porque foi fantástico. Vamos supor que o mito seja um labirinto, né? E eu não lembro se eu já falei aqui no Heptax, eu acho que já alguma vez, o lance de realidade e verdade, né? E Maya e Satya, que as escolas de iniciação falam que Maya é ilusão, mas Maya é realidade e tal. E Satya é verdade. E toda a nossa vida, a gente cresceu pensando que a nossa mente é uma câmera que registra o mundo. Só que, na verdade, a nossa mente, que é parte da nossa alma, e alma é o conjunto de mente e emoção, é um projetor que projeta de dentro para fora a nossa realidade. E aí a soma de todas as realidades, de todas as pessoas vivendo no mundo hoje, é o mundo que a gente vive. É por isso que o mundo está o caos que a gente vive. Porque as pessoas vivem suas próprias realidades ignorando a essência das coisas. Vamos considerar que os mitos sejam labirintos que nós criamos quando não conhecemos profundamente alguma coisa. Então o Joseph Campbell falou que o mito é a religião do amiguinho, né? Eu não conheço, eu não respeito profundamente, então eu diminuo aquilo e chamo de mito. E aí, esses mitos podem ser criados por tudo aquilo que a gente não conhece com profundidade e confabula, cria realidades dentro da nossa alma que se misturam a pensamentos, sentimentos e sensações e criamos um labirinto. Esse labirinto nos aprisiona e faz com que fiquemos circulando dentro desse labirinto na nossa alma, sem achar a saída. Existe uma história mitológica do labirinto de Teseu? Teseu, que é o cara que tem que... Tava pensando nisso. Vencer o labirinto, e o Ademir falou isso, veio na minha cabeça assim, pum, na hora. Teseu é o cara que tinha que vencer o labirinto, e ele contou com a ajuda de Ariadne. E Ariadne fez um fio pelo labirinto indicando o caminho de saída. E por que eu falei que eu ia quebrar um pouco o protocolo hoje e trazer algumas coisas, né? De acordo com algumas linhas espiritualistas, né? Existem raças, e raças são estados de consciência, nada a ver com cor de pele, essas coisas aí. E a raça ária seria o momento que a gente está agora. Então todos os negros, todos os índios, todos os brancos, todos os loiros, todos os japoneses, todos somos ários. E Hitler confundiu isso completamente. E Ariadne, né? Gênio. É um gênio. Jin, os Jinas, os Jins seriam os gênios, como os gênios da lâmpada. Então, o fio de Ariadne seria o fio da essência, da verdade ária, do coletivo humano de agora, que é a verdade total, que é a essência. Então esse fio de Ariadne que nos conduz a sair dos labirintos de ilusão ou de realidade que criamos, com base nos mitos que inventamos, nada mais é do que a essência
do todo. A verdade que abrange tudo. E essa verdade, ela é abstrata. A gente não tem uma verdade cheia de conteúdo, não. É uma verdade que é a base de todo o conhecimento, de toda a positividade, de tudo aquilo que nós construímos de bacana até então. Isso tudo faz parte desse fio de Ariadne que consegue nos tirar desses labirintos de mitos que criamos na nossa alma. Foi só uma viagem que eu tive aqui. Fantástico. Mas é extremamente pertinente, né? Eu tinha pensado até no começo, eu falei que podemos trocar a palavra mito por limitação. Limitação. Mas eu acho que é mais pertinente usar o termo labirinto. Não, e um labirinto é uma limitação. Então, eu estava usando até pensando, desculpa, num outro exemplo que eu ouvi hoje até, que um ouvinte tinha feito uma pergunta assim, eu tenho na cabeça, por exemplo, que quem é careca, por exemplo, não consegue ter sucesso numa relação amorosa. Nossa. A pessoa vai colocando tanto isso na cabeça que é vai quase acontecer. que ela vai se auto-sabotando. Não é que existe esse mito, não é que ela vai se sabotando. Então imagina isso aplicado para qualquer coisa. Quais são os mitos que nós criamos? Tanto os mitos que nós criamos coletivamente, na verdade, que eu acho que aí a gente pode falar até socialmente de preconceitos, mas como todos os outros fatores, Excelente. os labirintos que nós criamos para nós conosco, que vão só, parece que nos aprisionando e nos impedindo de alcançar o que nós realmente gostaríamos de alcançar. Perfeito. E aí vai o desespero do labirinto, que é você ficar correndo atrás do seu próprio rabo, né? Sem conseguir encontrar a saída e o fio de Ariadne. E aí né? você fica refém dessas criações, nós ficamos, todos fazemos isso. A gente fica refém dessas criações internas nossas e a gente fica acreditando que essas criações internas nossas que são feitas com base em pensamentos e emoções são verdadeiras e a gente começa a se condicionar a transformar esses pensamentos e emoções que são frívolos e passageiros em verdades absolutas e a gente começa a se engessar nessa realidade e é exatamente o que o Ademir falou. Se eu vou num vidente que me faz uma profecia, será que se eu tivesse ouvido essa profecia, isso aconteceria? Lembra do Matrix? Exato. O Neo deixou o vaso cair porque o oráculo falou ou o oráculo falou porque o vaso ia cair? Você entendeu? Na verdade, não importa. Tudo é a mesma coisa. Tudo é a mesma coisa. E aí eu chamei esse lance esse título do programa porque eu estava aqui, hoje aqui, eu não vou falar exatamente o que aconteceu, mas o Ocidente criou uma loja de conveniência espiritual. Então, puxa vida, hoje eu preciso um pouco dessa poção aqui, eu preciso um pouco aqui desse amuleto, esse símbolo aqui vai me dar toda a proteção que eu mereço. Essa cor de camiseta eu vou usar hoje porque é a tônica do dia e eu vou fazer essa oração aqui para despertar. Agora, para eu ser um cara maravilhoso que nem o CEO daquela empresa super descolada e maravilhoso, eu vou meditar. Eu preciso da meditação. E, gente, o Epitax é um curso que fala de meditação. E eu vou falar aqui pra vocês, e vocês são testemunha. A meditação não serve pra nada. Pra nada. Eu vou lançar um curso de meditação em março. E eu tô aqui falando que meditação não serve pra nada. Se você for fazer meditação com a cabeça da loja de conveniência. Se você considerar que a meditação é mais um produto encaixotado e embalado, como hoje tem por aí, não, porque eu sou instrutor de meditação, eu faço chakra Brugavoga Yoga, eu faço lamba aeróbica, Asha Music com mantra e Mahamudra, eu também faço chá de fita, cassete, e eu também faço isso. Cara, você não está precisando de meditação, você está precisando se encontrar, né? A meditação, ela é uma via. E não é a meditação que tem esses efeitos maravilhosos que a ciência mostrou. A meditação, por si só, ela
não é a causa disso. A meditação é algo que cria a ambiência para que surjam os momentos que serão as causas de todos os benefícios que a ciência aponta para a meditação. Então, a meditação é uma via. E existem várias outras, só que a meditação é uma via muito bacana, desde que não seja encarada como um produto encaixotado. Se for encarada dessa maneira, não compre o curso do Epitax, porque não vai funcionar. Porque não é isso. É interessante observar sobre essa ótica, voltado nesse assunto de loja de conveniência espiritualista que a gente encontra hoje. Seja meditação, seja uma yoga... Seja uma escola de iniciação. Seja uma escola de iniciação, seja uma prática de qualquer Astrologia. tipo. Seja astrologia. Por que não? Seja astrologia. Qual é o propósito que te levou àquilo? Se for entendido, acredito que eu compactuo 100% com o seu ponto de vista, como uma ferramenta para chegar ao fim que você busca, Sim. provavelmente vai acontecer. Mas não é porque é a ferramenta da moda que é o caminho. Se nós formos usar, por exemplo, uma analogia de que eu preciso quebrar essa parede, a meditação pode ser uma marreta. Uhum. Compensação eu posso conseguir também com um martelinho, Uhum. eu posso conseguir também com a cabeça. Se o meu objetivo for quebrar essa parede, existem inúmeras formas, mas eu tenho que pensar no objetivo, eu tenho que pensar naquilo que eu quero. Pode ter pessoas, por exemplo, que talvez consigam altíssimos, elevadíssimos estados de consciência batendo com um martelo num prego. 100%. Por que não? Jogando bola, Lendo um livro. tocando música, Tomando banho. dirigindo. Surfando. Esse é o ponto. Agora, por que você medita? Porque o João falou que é legal. O Thiago tem um programa e eu vi que ele gosta e eu vi que faz bem para ele, eu vou fazer. Mas... Não, o CEO daquela empresa, não, o diretor da outra. Então, tá na moda esse negócio agora, né? É um absurdo. Coaches de meditação. Todo mundo é coach. empresa, Não, todo mundo é coach. É. Todo mundo é coach. E tá uma onda natureba, né? Até um fato curioso, assim, que eu trago assim, só como uma questão de curiosidade, de inusitado, né? Hoje eu tava vendo, agora tem até macumba vegana, vocês já ouviram falar isso? Pesquisa. É verdade. Desculpa, gente, sem preconceito nenhum. Não tem preconceito nenhum, mas Isso é fantástico. é fantástico, não é? Em vez de sacrificar galinha e tal, sacrificar brócoli, pepino. Mas isso é uma coisa fantástica. Eu pensei por esse lado também. É uma evolução, porque se a gente fala em vida, o conceito de vida pode ser extremamente abstrato. Inclusive, linkando com o programa de hoje, o conceito de vida é um mito. Uhum. O que é vida? Vida é movimento? Vida é consciência? Vida é inteligência? Vida é... O que transforma algo em animado ou inanimado? Qual que é a diferença de um brócolis e de um verme, de um animal? De uma galinha. De uma galinha. É um mito? É uma convenção? É um conceito criado daquilo que é uma vida relevante, daquilo que não é uma vida relevante? A vida relevante é aquela que tem uma mente conhecida, ou um rudimento de mente, ou que tem um rudimento de sentimento, ou que tem um rudimento de pensamento. Mas aquela que a gente não sabe se tem uma mente, porque talvez a gente não tenha chegado profundamente no vegetal para saber se ele tem uma mente, ou um rudimento de mente, ou algo parecido com isso. Quem sabe? Então, a vida em si, o conceito de vida em si é um mito. É um mito que com certeza vai mudar demais ao longo dos próximos anos, conforme nós formos evoluindo. Porque se o vegetal é vivo, e o animal é vivo, e o homem é vivo, tudo é vida. O mineral. Por que o mineral não é vivo? Porque é um conceito de animado e inanimado. Quantos corpos vivos habitam o mineral? Quantas bactérias? Quantos micro-organismos? Talvez na mesma quantidade de micro-organismos que habitem o nosso corpo. Então, qual é o conceito de vida? Percebem como os mitos permeiam a nossa existência? E a gente
mergulha nesses mitos e transforma esses mitos na nossa realidade e a gente não consegue olhar para fora da nossa realidade e aí a gente fica preso nesses labirintos dos mitos. É isso aí. Você ia falar alguma coisa? Não, ia falar só... Olha que fato irrelevante, interessante também. Isso vai para a cosmogênese, para a teosofia. O mineral foi o primeiro reino criado sob que tônica? A primeira, o ar, o mental. Perfeito. Não é? A inteligência. Perfeito. Perfeito. O João está falando da tônica teosófica. Tônica teosófica. Que é, segundo a teosofia, a criação processou primeiro o mineral dentro de uma tônica mental. Ou seja, mente e mineral dentro da tônica teosófica tem a ver. E tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. Exato. Fantástico. Mesmo sendo Veio aparentemente isso. algo Completamente distinto. É, Na paradoxal. Algo completamente distinto. Caraca. Talvez esses mitos sejam a forma, sejam algo que nós criamos para facilitar a nossa interação com o mundo que nos cerca. Mas que eles não sejam algo que nos aprisionem. Exatamente. Que seja algo que talvez possa facilitar a interação com outras pessoas, que através da criação, vamos trocar então talvez o termo mito por convenção, nós consigamos nivelar a linguagem. O que o Tiago pensa, o que o Tiago acredita, o mundo que o Tiago vê, sente, acredita, o mundo que o João vê, sente, acredita, e o mundo que eu vejo, sinto e acredito, como a gente nivela? Nisso a gente vai criando ou um mito, ou um conceito, ou mesmo uma convenção para pelo menos a gente conseguir facilitar a interação. Mas que isso seja um facilitador. Perfeito. Não é esse labirinto Um que distanciador. Exatamente. E aí, né, a gente fala... Em determinado momento da existência da humanidade de milhões de anos, onde será que aconteceu essa ruptura que fez com que a gente criasse essas realidades de sofrimento que a gente vive hoje, que fez com que a gente acreditasse que o pensamento é uma instituição infalível e que a nossa personalidade é perene? Onde será que aconteceu isso, né? Em que momento será que a gente passou a acreditar que o nosso pensamento é uma verdade absoluta? Será que foi no momento que a gente se sentiu mais distante de uma possível divindade? Será que foi no momento de uma dúvida extrema onde um líder tribal deve ter olhado e falado: eu preciso oferecer alguma coisa para que as pessoas se apeguem, porque nós estamos morrendo de fome nessa era glacial, sei lá. E aí vamos acreditar que o que a gente pensa é real e vamos criar uma divindade e vamos criar uma crença e vamos falar que penso, logo existo, sabe aquela coisa? Eu sempre fico me perguntando muito isso, de onde será que aconteceu esse momento de transformar o pensamento nessa divindade atemporal? Acho que tem a ver com o elo perdido, né? A gente fala o elo perdido. Esse é o elo perdido. É o elo perdido. Esse, para mim, é o elo perdido. Em que momento o pensamento ganhou essa importância? Essa proporção, esse absurdo? Porque o pensamento, ele nos fez chegar até aqui. Mas ele nos transformou em reféns dele. E todos hoje somos escravos dos nossos pensamentos. E aí, por sermos escravos dos nossos pensamentos, a gente passa a ser escravos das nossas sensações. E aí a gente passa a ser escravos das nossas emoções. Então a gente vive cada vez mais em busca de emoções mais fortes. E aí eu me vicio na emoção. Ninguém é viciado em sexo. Ninguém é viciado em jogo. Ninguém é viciado em bebida. As pessoas são viciadas nas sensações proporcionadas pelo sexo, pelo jogo e pela bebida, e pelos pensamentos derivados delas. E isso é uma prisão. E isso é um mito. E os mitos nos limitam. Pena que acabou o tempo. Acabou? Acabou. Só um pequeno exercício Manda. que nós aprendemos que talvez seja uma forma de contornar essa situação. Manda. Pensar com o coração e sentir com o cérebro. Perfeitíssimo, porque aí você hackeia a alma. Porque aí você pensa utilizando a emoção e sente utilizando o pensamento. E aí você faz uma congruência dos dois. E aí, com essa congruência consciente, quem sabe você não tenha uns vislumbres da sua essência e você consiga ir percebendo as coisas da maneira que elas são, na sua essência.
Gente, eu gostaria de ficar mais 2 eu eternidades também. conversando com vocês. Muito legal. Eu muito tive legal. a Muito honra de receber meus irmãos João Paulo Miranda e Ademir Serafim Júnior, que são meus sócios, meus parceiros e meus professores no Núcleo 137. Espero que vocês tenham gostado. Beijão para todo mundo e até quinta-feira que vem. Obrigado pelo convite e um beijo a todos. Foi um prazer. Obrigado. Até lá, gente. Tchau. Tchau, tchau.